Isso. Então vamos começar, né, o nosso estudo de hoje, seguindo com o budismo com atitude. Estamos no sexto ponto, mas antes de de seguirmos com o livro, vamos fazer a nossa prática semanal de meditação. Eu separei para hoje mais uma prática de consciência da consciência. Na semana passada nós fizemos uma, hoje eu separei uma outra prática, e aí depois que nós fizermos, se alguém quiser comentar, enfim, vai ficar aberto. Mas antes, eu não vou falar nada sobre a prática, né? A gente vai fazer as preces. E depois a gente já segue para a meditação. Então, vou compartilhar aqui no momento que eu encontrar, né? Só um minutinho, gente. Então, nestes minutos iniciais, ajeitar o corpo, trazer a nossa presença física e mental para este momento, para que nós possamos estar realmente conectados com o Guru Rinpoche, com o nosso querido Lama Alan, todos os mestres que guiam nossas práticas, possamos estar conectados profundamente com o Dharma. E nós então invocamos a presença de Guru Rinpoche, pedindo suas bênçãos, que abençoe nosso fluxo mental, para que nós sejamos capazes de compreender a natureza última. Fazemos juntos a prece de 7 linhas. Rom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Cid Rum. Om Orgen Yogi Nubjan Tsam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyotrupnye Pema Jone Jesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesudaktroki Jinji Lapchi Shitsu So Guru Pema Siji Hum Orgen Yogi Nupjan Tsam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupnye Pema Jone Jesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesudakdruki Jinji Lapchi Shitsu So Guru Pema Siji Hum. Refúgio e Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonan La Chanchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupacho.
Sanje chodan tsochi chotnan la jancho bardu dagni chapsuchi dagi jinso jipe sonanchi drola pentir sanje dropashon. E agora, então, nós nos preparamos para a sessão de meditação. Cada um encontre aí uma posição para o corpo, pode ser sentado, deitado, como você preferir. Um instantezinho para vocês organizarem o corpo, se ajeitarem. Se por acaso não ouvirem a condução, alguém abra o microfone e me sinalize, por favor. This practice is really all about letting go. Essa prática é realmente relacionada a soltar. Releasing all distraction, releasing all grasping. Soltar todas as distrações, soltar toda a fixação. Relaxing more deeply than you've ever relaxed before. Relaxar mais profundamente do que você já relaxou na vida. But without losing the clarity of consciousness. Mas sem perder a clareza da consciência. Begin by settling your body in its natural state. Comece estabelecendo o corpo no seu estado natural. Relaxed, still and vigilant. Relaxado, quieto e vigilante. Then utterly relax into your experience of breathing. E relaxe completamente na experiência da respiração. So much so that you release even the experience of I am breathing. Relaxe tanto ao ponto de soltar a experiência de eu estou respirando. And egolessly, simply experience the phenomena, the appearances of respiration taking place. E simplesmente, sem o ego, experiencie o fenômeno da respiração acontecendo. And luxuriate in this precious opportunity we have in this time together to simply let go for the time being of all your concerns about the future and the past. E para aproveitar o máximo dessa extraordinária oportunidade que nós temos aqui, procure soltar todas as preocupações com o futuro e com o passado. Release your past. Solte o seu passado. It's already gone. Ele já se foi. Release all thoughts about your future. Solte todos os pensamentos sobre o futuro. It hasn't happened yet. Ele ainda não aconteceu. And rest in what remains. E repouse no que resta. This present moment. No momento presente. Relaxed, still and clear. Relaxado, quieto e claro.
Let your eyes be at least partially open. Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Let your awareness come out. Deixe a consciência ir para fora. If your eyes are closed, it's easy to feel or believe that you're inside your head. Se os seus olhos estão fechados, é fácil acreditar que a consciência está dentro da cabeça. But awareness is not inside anything. Mas a consciência não está dentro de nada. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência, The flow of mental awareness. no fluxo de consciência mental. Colors, shapes manifest to your awareness. As cores, as formas se manifestam para a consciência. Sounds, smells, tastes, Sons, cheiros, sabores, tactile sensations. sensações táteis. Thoughts, images manifest to your mental awareness. Os pensamentos, as imagens se manifestam para a consciência mental. Don't try to block them. Não tente bloqueá-los. Don't try to block thoughts. Não tente bloquear os pensamentos. Let them arise of their own accord. Let them dissolve, disappear of their own accord. Deixe que eles surjam no próprio tempo e desapareçam no seu próprio tempo. And maintain explicitly that which was already there, at least implicitly. E sustente explicitamente aquilo que já está presente, ao menos implicitamente, And that is your awareness of being aware. que é a consciência de estarmos conscientes. Even in the absence of other appearances, sensory and mental. Mesmo na ausência de outras aparências sensoriais ou mentais, Your awareness of being aware is more primal. a consciência de estar consciente é mais primário. You can imagine being wide awake, Você but having no sensory appearances. É possível imaginar estar plenamente acordado na ausência de aparências, And no mental appearances. sem aparências sensoriais e nem mentais, And yet still be aware. e ainda assim estar consciente, And knowing you are aware. sabendo que está consciente. Rest primarily in that awareness of awareness. Descanse principalmente nessa consciência de estar consciente, Which has no form, no shape. que não tem forma, não tem nenhum formato, But you know it. mas você sabe. Rest in that knowing of knowing. Descanse nesse saber de saber. With all of your 5 physical senses wide open. Com todos os 5 sentidos completamente abertos, Seeing colors, hearing sounds, and so on. vendo cores, ouvindo sons e assim por diante. But in the midst of the comings and goings of appearances of all kinds, rest in the stillness of your awareness of awareness. Mas em meio ao ir e vir de todos os tipos de aparência, descanse na consciência de estar consciente. In other words, you're not doing anything. Em outras palavras, você não faz nada.
simply sustain that flow of clear cognizance. Simplesmente sustente esse fluxo de cognoscência clara. The awareness of awareness in the midst of all manner of appearances coming and going. A consciência da consciência em meio a todos os tipos de aparências indo e vindo. Again, sustain this mindful awareness of awareness without distraction and without grasping onto any of the subjective impulses of the mind. Sustente atentamente a consciência da consciência, sem distrações e sem a fixação a nenhum impulso subjetivo da mente. Just be peripherally aware of all of these appearances and movements of the mind, while centrally resting in the stillness of your own awareness. Perifericamente notando todos os movimentos da mente, mas principalmente descansando na consciência da consciência. And sustain that flow of awareness without distraction and without grasping. Sustente o fluxo de consciência da consciência, sem distração e sem fixações. Out of sheer habit, of course, your awareness will now and again become distracted, carried away. Por puro hábito, a consciência de vez em quando vai ser arrastada e vai se distrair. Which means you're no longer doing this practice. Significa que você não está mais fazendo a prática. You're just being distracted. Você está apenas distraído. As soon as you recognize that your awareness has been kidnapped by distraction, relax. Assim que você perceber que a sua consciência foi sequestrada pelos pensamentos e distrações, relaxe. Release the grasping to that which distracted you. Solte a fixação àquilo que te distraiu. And once again, effortlessly, rest in the awareness of awareness. E de novo, sem esforço, descanse na consciência da consciência. And again, out of habit, you'll see again and again that you are identifying with the activities of the mind. E também por puro hábito, vez após vez, você vai perceber
que se identificou com as atividades da mente. You're thinking the thoughts, not simply observing them. Você começa a pensar os pensamentos e não apenas observá-los. You're identifying with emotions and not simply witnessing them. Você se identifica com as emoções, não apenas testemunha as So when you emoções. see the habit of grasping has set in again, Então, quando você perceber que esse hábito da fixação se estabeleceu outra vez, relax. relaxe. Release the effort of grasping. Solte o esforço da fixação. And if on occasion you find you've just become spaced out, E se de vez em quando você notar que ficou desorientado, dull, sonolento, clarity of cognizance lost, você perdeu a clareza da cognoscência, you're now identifying with the dullness of the mind. você está identificado com o embotamento da mente. Release that identification with the dullness Solte essa identificação com o embotamento. and rest once again in the natural clarity and luminosity of awareness. E de novo, apenas descanse na clareza natural, na luminosidade natural da consciência. And vividly be aware of the dullness of your mind. E fique vividamente consciente da sonolência da mente. Rest in awareness, free of distraction and grasping. Descanse na consciência, livre de distração e fixação. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Suavemente, vamos retomando o movimento do corpo, a interação com a tela, com o ambiente externo. Já vejo aqui a mãozinha do Darcy levantada. Pode falar, Darcy. Você pode publicar essa prática, por favor? Posso, posso, Maravilhosa. posso sim. É, consciência da consciência. E essa prática, antes de eu falar alguma coisa, alguém quer comentar, perguntar, falar qualquer coisa? Ninguém? As práticas de consciência da consciência são práticas que a gente sempre faz, né, quando está em retiro com lama. Ele vai seguindo um caminho, né? A gente começa sempre voltando para o corpo, depois a gente vai refinando a atenção com a respiração mais abrangente no abdômen, a respiração mais sutil. E aí, aos poucos, a gente vai aprofundando nessa experiência, né? E aí, essa prática que nós fizemos hoje. Ele conduziu a gente no retiro de 2019, lá em Viamão, e foi a quarta prática ao longo do retiro. Então, se nós olharmos, observarmos essa prática que a gente fez hoje, é uma prática de consciência da consciência, mas ele vai apontando para a gente essa consciência a partir da nossa percepção dessa experiência mais grosseira, né, dos cinco sentidos, e a gente ultrapassa essa experiência, essa visão, essa compreensão, a consciência dos cinco sentidos, e repousa na consciência da consciência, nessa dimensão de experiência quieta, naturalmente quieta, que está além dos cinco sentidos, né? Que surgem para a gente os cinco sentidos físicos, mais a consciência mental, mais o fluxo da mente, na verdade, que é esse domínio de experiência onde surgem os eventos todos, imagens, pensamentos, memórias, e surgem também impulsos, sentimentos, emoções. Então, todo esse fluxo está surgindo pelas cinco portas de entradas físicas, mais a consciência, o fluxo mental, e a gente percebe tudo isso, mas não é arrastado por nenhum desses movimentos, por nenhum desses eventos, por nenhuma dessas aparências. A gente se mantém repousando nessa dimensão interna de quietude da própria consciência, né? Então, o Lama começa a nos trazer esse elemento nesse retiro, né? Foi a quarta prática, mas tem práticas guiadas, práticas também de consciência da consciência, onde ele aponta para outras dimensões da experiência, né? A prática que nós fizemos na semana passada, por exemplo, que é uma prática recorrente aqui no nosso estudo também, foi a prática que ele conduziu, se não foi a última, foi a penúltima do Retiro do Dharma Todo. Então, ele traz outros elementos para a gente contemplar a partir dessa mesma experiência de consciência da consciência, né? Então, naquela prática, a gente vai reconhecer e repousar na dimensão de experiência de vacuidade e luminosidade da própria consciência. Ou seja, a gente já ultrapassou todos esses elementos que surgem enquanto aparência para os cinco sentidos físicos mais o fluxo mental, e a gente já está além disso, né? Já reconhece essa dimensão de vacuidade e luminosidade e repousa aí. Ambas são práticas de consciência da consciência, né? Mas amorosamente, compassivamente, nossos mestres, nosso querido Lama, Ala e outros mestres também, né? Vão nos trazendo com essa delicadeza, com essa habilidade de ir nos conduzindo pelo caminho por onde a gente está, né? Um aspecto que é um pouco mais grosseiro, reconhecendo essa dimensão de experiência mais sutil e naturalmente quieta, até que a gente repousa na consciência primordial, né? Repousa em Rigpa e só fica ali fazendo nada. Então, tem diferentes práticas de consciência da consciência para diferentes momentos e diferentes partes do caminho onde a gente estiver. E diferentes momentos também, porque às vezes a gente faz uma prática mais, vamos dizer assim, muito entre aspas, mais aprofundada, isso está maravilhoso. Mas outro dia a gente não consegue se manter naquela prática, né? Aí a gente volta para uma que parece mais simples, mas não é, na verdade, né? O caminho não é simples nem complexo, é o que é. Então a gente vai reconhecendo essas experiências na nossa própria experiência individual e usando diferentes conduções para o momento que a gente está, né? Então eu acho que isso é uma grande preciosidade, assim, de uma generosidade, um amor e uma compaixão imensuráveis por nós, né? E, enfim, acho que é esse o comentário só que eu tenho para fazer. Mas abro para quem quiser comentar alguma coisa antes da gente seguir com a leitura. Senão, nós seguimos direto. E aí, no caminho, então, quem quiser falar, abre aí o microfone, tá?
Deixa eu encontrar aqui. Aqui, este. Então, nós estamos cobrindo o 6º ponto na semana passada. Só um minutinho, gente, só para a gente dar uma visualizada geral aqui. Ai, meu Deus, muita janela aberta, a gente meio louca. Então, no caminho todo até aqui do nosso estudo, nós já seguimos aqui, né? Todo esse percurso começado lá com a Jeane no ano passado. E aí a gente já contemplou o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E estamos aqui no 6º ponto do treinamento da mente em 7 pontos, os compromissos do treinamento da mente. Então, a gente contemplou na semana passada, né? Lemos e comentamos o primeiro aforismo desse 6º ponto, mas eu acho que vale a pena eu fazer aqui um pequeno retorno, rapidinho, que eu queria trazer para vocês um outro, ai, gente do céu, um outro elemento, que dentro, o primeiro aforismo desse 6º ponto é este, né? Sempre respeite os 3 princípios. E aí o Lama trouxe para nós, dentro da fala dele, esses 3 princípios, né? Que são: não viole seus compromissos no treinamento da mente, não utilize de bravatas no treinamento da mente e não pratique o treinamento da mente de maneira não equânime. Então, ele trouxe para a gente essa fala sobre esses 3 princípios. E aí, que nós cobrimos na semana passada, né? Então, quando ele fala que não viole dos seus compromissos do treinamento da mente, isso significa não desdenhar dos votos. Paradoxalmente, algumas pessoas começam a sentir progresso na meditação e sentem que sua realização espiritual pode sobrepor a importância da ética. Então, o Lama trouxe esse elemento da ética dentro desse contexto aqui, né, de manter os compromissos do treinamento da mente e não desdenhar dos votos. Aí ele falou sobre também não desprezar os outros ensinamentos, né, então ele trouxe todos esses aspectos que nós cobrimos na semana passada, e aí eu queria trazer outra sobre esse mesmo ponto, uma forma que a Pema Chodron traz no livro Comece Onde Você Está, que ela traz essa mesma fala sobre esses mesmos 3 pontos, né? Ela fala sobre o Lojong, o treinamento da mente em 7 pontos nesse livro também. E aí, só uma outra forma que ela traz para a gente, só para dar uma complementada nessa visão, né? Nisso que o Lama nos traz. Então, quando ela fala assim, atenha-se sempre aos 3 princípios básicos, esses mesmos 3 princípios, né? O primeiro é manter os votos tomados, que fala especificamente àqueles que tomaram os votos de refúgio e de Bodhisattva. Ouvir um pouco sobre eles, no entanto, pode ser útil a todos. O voto de refúgio trata de assumir o compromisso de se tornar um refugiado. Em essência, isso significa que, em vez de sempre buscar segurança, nós desenvolvemos a atitude de querer caminhar em território desconhecido. Tomamos esse voto porque sentimos que, se quisermos ser saudáveis e nos tornar seres humanos completos, precisamos romper com o forte apego que temos a nós mesmos. Desejamos ir além, não temos mais medo de nós mesmos. Podemos nos tornar refugiados porque, quando não temos medo, não sentimos mais necessidade de um esconderijo seguro. É uma outra forma de falar sobre esse mesmo tema, né? Que eu gosto muito, porque ela fala de uma forma simples, profunda e parece com muita amorosidade, assim, também. Então, complementa o que o Lama Alam traz para a gente no livro do Budismo com Atitude, né? E aí ela segue falando um pouquinho sobre o voto de Bodhisattva. A imagem para o voto de Bodhisattva poderia ser não ter medo dos outros. Quando tomamos o voto de Bodhisattva, abrimos portas e janelas e convidamos todos os seres sensíveis para entrar em nossa casa. Após ver quanta inutilidade e dor são geradas pelo contínuo apego a si mesmo, desejamos dar o próximo passo e começar a trabalhar com os demais. Então, é só um complemento, assim, para a gente somar a isso que o Lama trouxe para a gente desse primeiro princípio, né? Nesse ponto aqui de não violar os compromissos do treinamento da mente, que significa não desdenhar dos votos.
dos nossos votos, né? E também lembrando sempre da importância da ética e do respeito às tradições diferentes, né? As outras práticas e as outras tradições. E aí o segundo ponto é: não se utilize de bravatas no treinamento da mente. Então, esse também a gente cobriu na semana passada, quando ele falou para a gente que a gente não precisa buscar situações complicadas e nos colocarmos em risco para testar a nossa prática, né? Para testar o quanto a gente progrediu. E aí vamos ver rapidinho um pouquinho do que a Pema Chodron traz sobre esse ponto, que ela vai chamar de evitar uma conduta ostensiva. O segundo princípio básico é evitar uma conduta ostensiva, é a forma como ela diz, né? Chama para não utilizar de bravatas. Enquanto idealizarmos para nós mesmos o papel de herói, patrono ou médico, e olharmos para os outros como vítimas e doentes, ou como desprovidos e miseráveis, estaremos criando continuamente a separação. Com essa atitude, podemos até ajudar alguém a ter mais alimentos ou uma casa melhor. E essa será uma ajuda importante, porque essas coisas também são necessárias. Entretanto, não estaremos lidando com um problema fundamental subjacente ao isolamento, ao ódio e à agressividade. Às vezes, nossa ajuda assume um caráter bombástico. Vimos isso com frequência na política. As pessoas fazem uma grande aparição e, de repente, isso não tem mais nada a ver com ajudar o outro, mas com construir a própria imagem. Então, quando nós nos utilizamos de bravatas, né, a gente pode observar também por esse aspecto, né, a gente se colocar como herói e, na verdade, estar buscando uma autoafirmação e uma glória, né, vamos dizer assim, para a autoimagem. Então, o terceiro, vamos lá, só cobrindo, só relembrando um pouquinho, trazendo outro elemento, né, para a gente contemplar, não pratique o treinamento de maneira não equânime. Não equânime. Um treinamento mental não equânime significa praticar apenas quando as coisas estão indo bem. Praticar apenas em alguns tipos de adversidades, mas não em outros, ou com certas pessoas, mas não com outras. Pratique de forma equânime em todas as circunstâncias. Esse também é um desafio para a nossa prática, né? A gente desenvolver essa equanimidade real, né? E o último dos três princípios básicos que a Pema Chodron traz aqui, que ela chama diz que é cultivar a paciência, que é o mesmo que cultivar a não agressão. E basicamente, paciência e não agressão são encorajamento para esperarmos. Às vezes penso no Tom Glenn dessa maneira. Nós nos deparamos com uma situação em que normalmente reagiríamos gritando, jogando alguma coisa em alguém, ou pensando na pessoa com quem estamos nos velhos modelos habituais. Em vez disso, lembramos de trocar de lugar com o outro. Todo esse sólido sentimento de que há um eu e um outro começa a ser questionado quando cultivamos a paciência. A equanimidade pode surgir daí, né? Aprendemos a parar, esperar, escutar e olhar, concedendo mais espaço a nós mesmos e aos demais, simplesmente diminuindo o ritmo da câmera em vez de acelerá-la. Então, só uns apoios aqui para a gente contemplar esses três princípios de uma forma ainda mais abrangente, né? Com essa fala da Pema Chodron, que eu acho que é sempre muito agregadora. Tudo bem? Então, agora vamos seguir para o nosso próximo aforismo. Então, a gente vai ter esses três princípios, né? E a partir desses três princípios, nós vamos aqui seguir com esses aspectos, com essas afirmações negativas, né, que compõem esse aforismo, especialmente essas afirmações negativas, sobre hábitos ou formas de ser, estar e compreender que nós devemos abandonar, mas não como uma coisa assim imposta, mas que a gente vai olhar para essas nossas experiências e observar se isso nos apoia no caminho que a gente quer e buscou seguir, ou se isso nos traz mais aflições. E aí a gente observa, a partir dessa observação, a gente vai decidir abandonar ou não.
essas experiências. Então, essas negações vêm nesse sentido, do que seria interessante que a gente deixasse de fazer, porque essas coisas não nos apoiam no caminho que nós escolhemos percorrer. Então, o próximo aforismo é: mude suas prioridades, mas continue sendo como é. Esse aforismo nos diz que devemos transformar nossas mentes, mas externamente não precisamos mudar radicalmente nosso comportamento para mostrar o quanto nos tornamos espiritualizados. Nós nos esforçamos para atenuar as aflições mentais, melhorar a qualidade da atenção e cultivar a equanimidade, a bondade amorosa e a compaixão. Quando conseguimos um pouco de progresso, a inclinação natural é se mostrar. Eu costumava ser mesquinho, mas agora olha só como sou generoso. Eu costumava ser impaciente, mas agora olha como sou tranquilo. Queremos mostrar o que conquistamos, externalizar as boas transformações que ocorrem dentro de nós. O compromisso é o de resistir à tentação de externalizar o progresso espiritual. Mantenha essas práticas profundas, produza grandes mudanças em sua mente, mas deixe sua conduta permanecer como está. Esse aforismo destaca uma grande diferença cultural entre o Tibete e o Ocidente. Nos 14 anos em que vivi com monges, yogis e lamas tibetanos, nunca ouvi nenhum tibetano dizer: tenho que lhe contar insights que tive na minha meditação da manhã. Isso é muito diferente do Ocidente, onde tantos de nós estamos ansiosos para compartilhar ou mesmo transmitir nossas experiências e insights espirituais. Meditamos um pouco e precisamos contar a alguém como fomos bem. Um antigo aforismo tibetano diz: se você agitar um pote com um pouco de água, faz bastante barulho. Mas se sacudir um pote cheio de água, mantém-se o silêncio. Aqueles com profundo insight espiritual não sentem necessidade de chamar a atenção para si mesmos a respeito disso. Evite fazer propaganda de suas revelações internas e não mude o comportamento externo para exibir novas virtudes. Claro que os antigos comportamentos negativos são abandonados, mas sua transformação interna permanece silenciosamente dentro de você. A lógica desse conselho é muito prática. Quando exibimos nossas realizações, essa é uma demanda por respeito que diz: eu sou especial. A exibição externa de novas virtudes é uma indicação de que a prática do Dharma está sendo colocada a serviço das 8 preocupações mundanas. Me respeite, me elogie, eu sou um ser especial. Nesse caso, estragamos tudo. Deixe a transformação ocorrer dentro, sem essas exibições externas, tornando-se menos provável que a prática espiritual seja cooptada como apenas mais um meio para obter respeito, admiração, riqueza e assim por diante. Certa vez, ouvi o Dalai Lama responder a um ocidental sobre qual era seu grau de realização, algo que o tibetano jamais sonharia perguntar. E ele respondeu: isso é problema meu. Isso não quer dizer que os lamas tibetanos nunca falem sobre suas experiências internas, mas costumam fazer isso com base em uma necessidade de saber, com a motivação de inspirar os outros em sua própria prática, não para despertar a admiração dos outros. Então, esse aforismo é bem interessante da gente contemplar na nossa experiência, né? É claro que a gente vai observar sempre para como nós nos sentimos e, bom, primeiro de tudo, né? Às vezes a gente entra nesse caminho, nesse universo, né? No caminho espiritual, que inclui meditação, né? E tem outras práticas também que as pessoas fazem, e aí há toda uma alteração externa, né? Desde o ambiente da casa, o estilo de se vestir e enfim, a pessoa precisa mostrar. Será que a gente precisa mostrar para os outros, assim, o quão espiritualizada eu sou? Se a gente precisa, por que que a gente precisa? O que que a gente está buscando com essa necessidade? O que que ela vem apontar para a gente? Será que a gente está buscando o quê? Com certeza vai estar baseado nas 8 preocupações mundanas, né? Ou a gente está buscando elogio, admiração, reconhecimento.
Então, aqui a gente vai soltar tudo isso, a gente vai mudar completamente a nossa forma de ver e de estar no mundo, a nossa forma interna, mas externamente a gente não precisa mudar nada. Externamente as coisas podem continuar exatamente como são. Mas a mudança interna é que é a grande promotora da mudança das nossas relações externas. Não é o tipo de coisa que a gente veste ou a forma como a gente se apresenta externamente, né? Então a gente olha para isso, olha para esses exemplos que o Lama nos traz, né? E como tem diferença realmente, né, gente? Eu acho que o ocidental tem uma curiosidade sobre a realização, sobre a prática do outro, né? E você imagina perguntar para o Dalai Lama qual que é o nível de realização dele, é uma coisa inconcebível, que diferença faz, né? Para a minha prática, para, enfim, qual a necessidade de uma pergunta desse tipo, né? É muito louco, né? E as pessoas às vezes têm mesmo essa necessidade, assim, de querer saber em que ponto da prática o outro está, ou que nível de realização o outro já alcançou, já teve. Muito louco isso, né? Então a gente abre mão disso porque isso não nos apoia no nosso caminho. Sim, Roberto, pode falar, por favor. Olá, boa noite a todos. Agora, no Buda Dharma, a gente vê que com Sakyamuni era um pouco diferente, né? Porque o que ele fala que ele despertou, está no Buda Dharma inteiro, entendeu? Então, até aquela frase que eu sempre gosto, que às vezes eu repito, que é perguntar abençoado, como abençoado realmente sabe que despertou? Ele fala, porque eu entrei nos 31 reinos, não me fixei em nenhum deles e saí. Eu achei tão boa essa frase, entendeu? Maravilhoso. Então, o que o Lamalo Wallace falou, acho que tem todo sentido. A gente está na nossa cultura, nessas coisas sempre comparativo. Agora, se realmente você tem alguém numa outra realidade que ele realmente despertou, eu acho tão bom que o sujeito fale, entendeu? Sim, Imagina, o outro chega mas olha, ele era mendicante, entendeu? Ele é outra realidade. A gente está totalmente com condicionamentos muito diferentes do que há 2.600 anos atrás, né? Você não acha? sim, Você não com acha? certeza, com Uhum. certeza. Mas aí tem um outro aspecto que o Lama colocou no fim desse aforismo, né, Roberto, que é a motivação por trás dessa fala. É uma motivação autocentrada de uma busca de admiração, respeito, elogios e pererê? Ou é uma motivação de inspirar as outras pessoas, realmente, imbuído de sabedoria, né? Então, a fala do Buda está num outro patamar, assim. E com essa fala, ele inspirou quantos, né? Quantos seres ali? Quantas pessoas, né? Quantos seres, quantos... Então, é de um lugar diferente que se fala, né? Que ele fala. E também já te passo, Laca, se a gente lembrar, também tem um aspecto oposto, né? Assim, se a gente pensa do John Limpa nos ensinamentos do Dharma Tolo, de idiota vestido de barro e penas, né? Ele começa já dizendo assim, que esse é o Dharma de um andarilho mendicante vestido de barro e penas. Você vai acreditar nisso? Então ele te desafia, assim, e não é para você acreditar, é para você testar, né? Porque olha isso aqui, esse ser super esquisito, né? Então tem esses aspectos, mas os mestres, os seres realizados, eles têm a sabedoria de olhar e ver como a pessoa vai usar aquilo, né? Ou de que forma ele deve se comunicar essa realização. É bem diferente da gente, né? Obrigada, Roberto, pela contribuição. Laca, pode falar, por favor. Só ia lembrar sabe essa foto que tem do Alan Wallace que você colocou enquanto a gente ouvia a Jane? Nesse vídeo em que ele está nesse local aí faz muito tempo, tal, foi uma das primeiras contatos que eu tive assim com ele, de vê-lo, né, falando. É um vídeo bem longo em que ele está explicando, e é justamente nessa tecla que ele bate, na motivação. Essa Uhum. é toda a chave da nossa, né, de tudo que a gente pratica, tanto sentado quanto no nosso dia a dia, porque essa motivação, ele fala, né, que muita gente tem até aquelas pessoas que praticam para tirar bem. Ele vai falando sobre isso, né?
E sim. não sei se acho que aqui todo mundo já deve ter visto o Já, Daí, com certeza. Mas, né? Mas é bem aqui, bem isso mesmo que você. sim. Muito bacana você ter trazido essa experiência, essa fala da Pema, porque completou uma coisa, né, muito bom. Complementa, né? Esse vídeo, inclusive a G estava nesse ensinamento que o Lama deu na Índia. A gente assistiu todo ele, assim, foi parcelando, né? No início do nosso estudo, a gente foi vendo partezinhas. A G começou e depois, quando eu assumi, a gente finalizou, se não me engano, foi lá no segundo ponto, ainda falando sobre a bodhicitta absoluta e relativa. Mas a gente foi vendo aos poucos todo ele. Mas, de qualquer forma, se alguém quiser ver todo seguido, né, direto, aí eu mando o link lá no nosso grupo também, para reverem, né? Que é sempre bom a gente rever, e rever de novo, e de novo, e de novo, né? Obrigada, Laca. Obrigada. Vamos seguir para o próximo, então? Próximo aforismo. Aqui, como que eu acho que está alinhado com que o fato de o Buda, né, como o Roberto trouxe, falar que ele tinha despertado, é assim, essa motivação de inspirar os outros em sua própria prática, não para despertar a admiração dos outros, né? É um elemento de inspiração mesmo. Então, aqui compreendemos, né, esse aforismo. Mude suas prioridades, mas continue sendo como é. Precisa ficar aí, nós não precisamos ficar esbravejando para as 10 direções as nossas realizações, né? Vamos ficar quietinhos, seguindo o nosso silêncio, só as nossas práticas e promovendo as mudanças internas, mudanças essas que vão se manifestar nas nossas ações externas, nas nossas relações. Não fale sobre as limitações dos outros, nosso próprio próximo aforismo. Então, primeiro, a gente não vai falar sobre as nossas realizações, né? Ficar aí esbravejando as nossas realizações. E segundo, a gente não vai falar sobre as limitações dos outros. Nós, com frequência, cedemos ao desejo habitual de discutir com grande detalhamento sobre as falhas de outras pessoas. Vamos falar a verdade, gente? A gente escorrega nisso daí, né? Não, eu vou falar para vocês, não. Pensem aí, vocês. Será que a gente É escorrega? verdade. Tem um gostinho especial quando aponta o dedo para o outro e fala, mas credo. Credo. Nossa Senhora, sai desse corpo, né? Vamos fazer. E se for alguém que a gente não tem uma afinidade muito grande, então, às vezes o outro vem falar, quando você vê, você já escorregou ali, você fala, não, abre mão, solta isso que não vale a pena. Aí a gente vai perceber, né? Aí a gente percebe na nossa experiência e vai soltando. Porque isso não nos apoia, né? Lembrando que isso não nos apoia no nosso caminho, não ajuda em nada. Quer falar, Aninha? Pode falar. Você sabe que hoje de manhã eu estava na mente, e falando, esbravejando aqui enquanto estava tomando banho. Aí eu fui nos meios hábeis do Dharma. Om Taritam, Om Taritam, Antaritam Sorra, Antaritam Sorra, Antaritam Sorra, Antaritam Sorra. Eu cantava aquela música, aí vinha um pensamento, Antaritam, porque a gente tem horas que o bicho pega e você tem que usar umas estratégias aí para jogar fora a coisa. Com certeza. Mas esses são os meios hábeis, né, Ana? A gente vai usar os É meios hábeis que a gente verdade. tiver à disposição. É isso. E o mantra e o refúgio é um deles, né? Pede, canta o mantra, entoa o mantra, busca refúgio na mente de sabedoria, né? E aí a Aham. possibilidade da gente ver refletida em nós, né? Essa experiência de sabedoria e soltar esses hábitos condicionados que não nos apoiam no caminho que a gente está seguindo. Não nos apoiam para E é a muito gente chegar forte. onde a gente quer chegar, né? Que é aqui mesmo onde a gente está. É só deixar a nossa natureza básica se manifestar. Mas enquanto a gente vai cobrindo com esses hábitos, esses condicionamentos, a gente não acessa a nossa natureza, né? Então a gente vai Verdade. soltando. E esse é um deles. A maledicência, gente, é um horror, né? É um horror que vem desde sempre das relações dos pequenos
se junta para falar uns dos outros e vai crescendo e se refinando à medida que a gente vai ficando velho, né? Então a gente vai olhar para isso. Opa, desculpa, fechei você, Aninha. Desculpa aí. A gente vai olhar para isso e vai observar. Isso me apoia? Não, não me apoia. Então, a gente não faz isso. Não fala sobre as limitações dos outros. Então, como ele diz, nós com frequência cedemos ao desejo habitual de discutir com grande detalhamento sobre falhas de outras pessoas. Esse aforismo reitera o velho ditado: se você não puder dizer algo gentil, não diga nada. Vamos lembrar disso sempre, gente. Se eu não puder falar algo gentil, que eu não fale nada. Fique em silêncio, né? Geralmente, discutir as falhas de outra pessoa é uma maneira de desabafar a frustração, demonstrar desprezo e afirmar a própria superioridade. Quanto mais paixão se tem sobre as falhas dos outros, mais agitada a mente se torna. A vida é muito curta e muito importante para ser desperdiçada discutindo-se as falhas dos outros. Esse comportamento não traz nenhum benefício, prejudica o cultivo de bodhicitta e, em última instância, nos fere. Há poucas exceções. Por exemplo, um médico pode contar seu diagnóstico a um paciente por benevolência e com a intenção de curá-lo. Da mesma forma, um pai fala com seus filhos sobre seus problemas. Entre amigos, há também a responsabilidade de discutir falhas por altruísmo. Quando percebemos que um amigo faz algo negativo, algo que ele nem mesmo consegue perceber, por carinho e preocupação, temos a responsabilidade de chamar sua atenção para o seu comportamento. Isso é ser um bom amigo. Quando a motivação é benéfica, há ocasiões e formas apropriadas de discutir as falhas dos outros. Se a motivação for outra, que não trazer benefício, se a motivação for outra, que não trazer benefício, é melhor manter o silêncio. Olha aí, mais uma coisa para a gente não fazer. E é crucial a gente olhar para isso, né? Porque também tem um aspecto assim, às vezes as pessoas se juntam para falar sobre as limitações dos outros, mas para falar com um terceiro, né? E aí que é pior ainda, né? Porque aquilo vira uma fofoca mesmo, assim. Ou às vezes você vai falar direto com a pessoa, mas fala de uma forma autocentrada também, né? E não tem lucidez ali para ajudar a pessoa. Então, às vezes a gente precisa sim falar com o filho, com o irmão, com o amigo, com quem for, com o paciente, né? Com o cliente. Mas de que forma se dá essa fala, né? Então a gente olha para isso como um apontamento dessas limitações ou como uma forma de, olha, isso não está muito, o que que você acha disso? Não está muito legal? Será que dá para fazer diferente para o seu próprio bem-estar? Mas usando os elementos que forem possíveis, dada a relação, né? E a forma de falar também, obviamente, dada a relação que está estabelecida. Mas qual é a motivação por trás dessa fala? Mais uma vez aqui, a motivação presente. Se a motivação é ajudar, é trazer benefício para essa pessoa, bom, vamos falar. Se a motivação não for essa, silêncio. No início pode ser, para quem tem muito hábito, né, muito esse hábito de falar e de apontar o outro, pode ser um treino difícil, assim. Mas aos poucos isso vai se tornando mais natural. Aos poucos as escorregadas vão ficando mais espaçadas. A gente percebe mais rápido. Não se leva, principalmente quando for no hábito da fofoca, né? Não se deixa levar. E certamente todos aqui têm, né? Eu tenho um primo, assim, que ele é o rei da fofoca. Como sabe da vida de todo mundo, e às vezes vem trazendo coisas, assim. Eu falo, não, não quero saber disso, né? E aí eu vou mudando de assunto e não rendo, ele fala de alguém, eu mudo, falo outra coisa. Ou às vezes preciso falar assim, ah, esse assunto não me interessa, sabe? Porque às vezes a gente precisa cortar, né? Que a pessoa mesmo não percebe que ela vai. E não olha para si, né? Porque quando a gente está amarrado, falando do outro, a gente não está olhando para a gente. E às vezes isso que a gente aponta no outro está refletindo uma frustração, uma questão que a gente mesmo tem, né? Então, vamos olhar com sinceridade para essas experiências. É essa o convite. Especialmente não fazer, né? Não apontar as limitações do outro.
E o próximo aforismo, está bem relacionado também com esse, não julgue os outros. Vivi em monastérios budistas bastante sérios na Índia e na Suíça, onde todos praticavam diligentemente, tentando reconhecer suas próprias aflições mentais e erradicá-las. Quando se concentra a atenção nas aflições mentais, é fácil tornar-se cada vez mais sensível às deficiências de outras pessoas. Mas precisamos nos perguntar: as falhas que observamos estão realmente lá fora ou poderiam ser projeções de nossos próprios defeitos? Em última análise, tudo o que surge para nós são apenas aparências para as nossas próprias mentes. Não temos acesso à realidade a realidades absolutamente objetivas. Uma mente pura vê com percepção pura, e uma mente aflita vê um mundo cheio de aflições. As outras pessoas têm falhas? Do ponto de vista convencional, certamente, mas ninguém é inerentemente mau. Nem mesmo as próprias aflições mentais, a raiz de todo mal, têm existência inerente. Aquilo a que prestamos atenção torna-se nossa experiência de realidade. Portanto, se fizermos questão de notar as falhas de outras pessoas, viveremos em um mundo repleto de pessoas desagradáveis. Do mesmo modo, não é útil pensar o tempo todo sobre nossas próprias falhas, pois corremos o risco de nos definirmos com base nas falhas. Ter uma consciência clara e precisa de nossos estados mentais e comportamentos é muito útil, mas focar nossas próprias falhas o tempo todo nos enfraquece. Mais uma coisa, né? Agora, eu não vou falar muito, porque o Lama vai falar sobre isso agora, nesse parágrafo seguinte. Também, o recorte que a gente faz da realidade que a gente vê, do outro, né? O recorte que a gente faz de uma pessoa, por exemplo, ele se dá pelos nossos filtros, né? Não quer dizer que aquela pessoa é aquilo que a gente está dizendo. É aquela experiência única que a gente está falando, descendo a lenha, né? A pessoa não é aquilo. Esse filtro que a gente tem interno, que está relacionado com os nossos condicionamentos internos, nossas aflições, toda a nossa história, perere, pororô. Com esse filtro a gente olha e a gente vê as falhas da pessoa. E aí fala dessas falhas. Se a gente trocar o filtro, se ao invés de usar esse filtro, condicionado por aflições mentais, a gente usar um filtro de bondade amorosa e compaixão, como é que nós vamos ver esse ser? Quais características desse ser a gente vai conseguir ver? É diferente a experiência, né? Então, quando a gente enxergar muito defeito nos outros, vamos olhar para nós e pensar com que filtro eu estou vendo essa pessoa, né? Sim, Aninha ou Paulo? Eu fico pensando isso com relação, tudo bem, os parentes, assim, a gente tem que, é algo que eu vejo em mim que realmente precisa ver. Assim, mas e com o político? Como é que a gente faz isso? Aí nós Eu vamos- fico pensativa. Olha, eu procuro, eu sou, né? Mas quando eu vejo certas coisas, meu Deus, o céu desperta em mim alguma coisa que eu vou ser bem franca. Eu preferia estar uma caverna, porque não é fácil, Uhum. sabe? Desperta o. Deve ser o que de pior tem em mim, né? Porque o que eu pior vejo no outro, né? Então, era melhor ir para uma caverna mesmo. Ou então ficar sem ver, porque. E aí a pessoa fica apática, né? É difícil essa tênue medida, né? Ao mesmo tempo você ser atuante e ao mesmo tempo você não ser, sei lá, não ser beligerante, né? É, Ou, eu acho por que... exemplo, Desculpa, Ana, conclua. não, pode falar, pode falar. Eu acho que entra aí, especialmente na relação com as pessoas que a gente não sabe da história, né? Porque, por exemplo, na nossa família, tem muitas questões envolvidas, né? Questões de Uhum. relação, um contexto familiar mesmo, se é com tio, primo, ou pai, mãe, irmão. Tem toda uma construção da história dessa relação
que faz parte do filtro que a gente observa. Isso é muito claro, é mais claro para a gente, né? Quando a gente vê ações de políticos ou pessoas que têm poder e que agem de forma completamente equivocada, que gera mal para outros seres, para outras pessoas e outros seres, é claro que a gente vai olhar e vai reconhecer essa ação errada, equivocada, que gera tanto dano. Mas o ponto é assim, primeiro que a gente não tem lucidez ainda, sabedoria, né? A gente está no caminho, assim, para saber exatamente o que fazer. Eu não tenho uma resposta para você. O que que eu faço? Eu acho que a gente vai olhar para isso e tentar soltar esse julgamento que nos causa aflição, não deixar de fazer algo. Então, se eu posso ajudar, eu ajudo. Na hora de escolher as pessoas em quem eu voto, vamos escolher com consciência, né? Investigar, analisar a conduta dessa pessoa, que sejam mais alinhadas àquilo que eu acredito. Mas é difícil, sim, com certeza, olhar para esses seres e não sentir raiva, né? Não falar com outros, né? Mas eu acho que tem esse elemento de sabedoria que nós não temos ainda, para saber exatamente o que fazer ou como agir. E tem coisas que não estão na nossa alçada, né? A gente não consegue alcançar, a gente não tem braço para alcançar. Mas aí, para mim, assim, a meu ver, o que eu poderia dizer, a gente olhar para isso tudo que surge, mas não ficar ruminando essas experiências, porque elas não vão agregar, né? A Sim. raiva vem, lógico, a revolta, tudo isso, claro que vem, né? Senão a gente estava aqui indiferente ao sofrimento dos outros e aos que causam sofrimento, né? Mas no nível mais profundo, mesmo estes que fazem tanto mal, que fazem guerras, que causam fome, mesmo esses têm uma natureza que é livre disso. E todas essas ações são movidas por aflições, né? Se a gente reconhecer essa dimensão de experiência nesse ser, é possível que a gente consiga vê-lo com um olhar da compaixão, desejando que ele ultrapasse todas essas condutas baseadas em aflições e passe a agir baseado na sua natureza essencial, que é naturalmente imbuída de amor e compaixão, de fazer coisas boas pelas pessoas. Se a gente desejar que a pessoa ultrapasse essas aflições, ela vai agir de uma forma lúcida, né, fazendo bem pelos outros. Mas enquanto ela pensar que é o poder que importa, que é o dinheiro que importa, eu posso passar por cima de todo mundo, eu posso destruir o planeta todo, cortar todas as florestas, poluir todos os rios. Quando ela pensar dessa forma, movida pelas oito preocupações mundanas, ela vai continuar gerando destruição. Então, acho que vale fazer a prática de compaixão, né? Tom Glenn, assim, olhar para esses É, seres e tentar fazer tenho isso, né? feito Tom Play à noite, antes Mas, de dormir, porque tem muita coisa que eu tenho que tratar aqui nesse coraçãozinho peludo. Eu queria só colocar que tem, para a minha impressão é a seguinte, que para a gente não ficar com uma posição inerte diante de coisas erradas, sempre recorrer a instituições que têm o papel de evitar que as coisas erradas se perpetuem. Por exemplo, se eu sim, estou sabendo de um caso de uma pedofilia e eu tenho elementos para tomar alguma ação, eu não vou lá enforcar o pedófilo, eu vou encaminhar uma queixa para que as autoridades tomem essa providência. Ou exato. instituições como ONGs que promovem, né, os Médicos Sem Fronteiras, que procuram trazer benefício para quem está em sofrimento, enfim, esse tipo de Sim, atitude, né, de sim. não ficar inerte e especialmente buscar crescer na sabedoria do Dharma, né? Isso mesmo. Obrigada, Paulo. É uma coisa super importante que o Paulo trouxe. Assim, a gente pode apoiar o contraponto dessas ações que destroem, que geram dor, né? A gente apoia as organizações que ajudam as pessoas que estão em sofrimento por causa de pessoas que detêm o poder e fazem uma destruição, né, de vários aspectos. A gente apoia o outro lado, que está trabalhando para apoiar essas pessoas que estão em sofrimento, né? E isso, instituições buscar isso, é ótima a fala do Paulo. E é o que a gente pode, né? Lembrando também de um dos três princípios que o Lama falou há pouco, né? No início no primeiro aforismo,
A gente vai fazer o que for possível, assim, a gente não vai tentar ser herói para fazer tudo, né? Que a gente não alcança realmente. A gente vai fazer o que dá, com os meios hábeis que a gente dispõe agora, assim. E a gente segue praticando para que esses meios hábeis se ampliem. Mas ainda assim, eu acho que uma pessoa só não vai ser capaz nunca de resolver todos os problemas do mundo, né? Todas as mazelas e essas. Mas a gente vai fazendo uma força conjunta, cada um que se modifica, toca um outro, e aí o meu braço alcança aqui, que toca, sei lá, toca a Ana, e o braço da Ana alcança lá, que toca o Paulo, que toca o Darcy. E aí assim a gente vai fazendo essa grande massa, né? Que aí sim pode fazer diferença, mas a gente sozinho não vai fazer. Mas já a gente é parte desse conjunto todo de modificação, né? E de luta, e de resistência também. É muito complexo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos seguir mais um pouquinho. Então aí a gente olha para a pessoa e vê com a base nos nossos filtros, né? Como estava dizendo. E aí ele diz assim que focar a falha do outro, a gente vai se relacionar com o único aspecto do outro ser e congelar ele naquela experiência, assim como focar só na nossa falha, também vai nos enfraquecer, porque vai parecer que a gente é só equívoco, né? Só falha. Então, há uma questão mais profunda aqui, chamada na ciência de o problema da caixa preta. Não conseguimos ter acesso ao que está na mente das pessoas. Só podemos tentar fazer inferências com base em seu comportamento externo. Temos como conhecer o input e o output, os insumos e os produtos, mas o que está lá dentro, gerando os resultados a partir das contribuições, é uma questão de conjecturas. Os cientistas, desde psicólogos até físicos, querem saber o que está dentro dos vários tipos de caixas pretas na natureza. Qualquer sistema em que só é possível detectar o que entra e o que sai, mas não o que está lá dentro. Eles querem descobrir, né? O método científico é introduzir algo dentro do sistema, seja na mente de outra pessoa, no reino das partículas subatômicas, observar o que surge e, em seguida, criar uma hipótese sobre como o sistema funciona internamente. O problema da caixa preta mais profundo é a mente de outra pessoa. Nós só temos acesso direto à nossa própria mente. E até mesmo nesse processo, há problemas e limitações. Quando especulamos sobre os motivos de outras pessoas, com o que preenchemos a caixa preta de suas mentes? Quando a gente está pensando lá no outro, né? Julgando as ações do outro. Com o que que a gente preenche a caixa preta da mente deles? Muito provavelmente com nossos próprios motivos, ou pelo menos com aqueles que imaginamos mais facilmente. Isso não significa que não somos capazes de avaliar as outras pessoas, mas é útil reconhecer as limitações das nossas próprias inferências baseadas no ego, no nosso próprio ego. Então, olha como isso é, principalmente para as nossas relações mais próximas, assim, quando a gente se perceber julgando aquele amigo, aquele irmão que a gente já viu escorregar no mesmo lugar centenas de vezes, que a gente já falou, mas a pessoa não muda e vem reclamar a mesma coisa de novo. A gente fala de novo, 3, 5, 8, 15 vezes, e pela 16ª a pessoa vem falar a mesma coisa. E aí a gente olha para essa pessoa e fala, putz, não mudou nada, né? Eu já falei tanto, não sei o quê. Mas a gente está olhando para a pessoa, para o recorte dessa experiência externa que ela traz, da experiência da vida dela, da fala dela com a gente, das queixas, e a gente preenche a caixa preta, a mente da pessoa, com aquilo que nós imaginamos, baseado nas nossas experiências. A gente não vê o outro a partir da experiência dele. Porque a pessoa que age de forma equivocada, ela age baseada em um conjunto de experiências internas que foram sendo construídas, moldadas, e que fazem com que ela veja o mundo e age daquela forma. Principalmente quando ela sofre. Ela não sofre porque que, ai, tá tão bom sofrer, então. E ela, às vezes ela fica amarrada naquele sofrimento e não consegue sair. E, e o fato da gente saber meios de sair não faz com que a pessoa saia. Porque a experiência dela se dá especialmente na mente dela, na qual a gente não tem acesso, né?
Então, olha como é complexo, né? E quando a gente encontrar de novo essa amiga que vem falar pela 16ª vez o mesmo problema, e não faz nada diferente para mudar, a gente olha com esse amor e essa compaixão. E aí, se não quiser escutar muito mais, porque a gente já sabe o que vai reclamar, a gente só faz Tom Glenn, né? Inspira o sofrimento deste ser e devolve para ela toda a virtude e felicidade. A gente pode usar para a prática, mas é importante a gente olhar como esses condicionamentos também da nossa percepção do outro vão operando, né? A gente olha e resolve a vida do outro baseado na nossa experiência, que não vai resolver nada nunca, que não seja na nossa própria vida, né? O problema filosófico relativo a qualquer situação de caixa preta é chamado de subdeterminação. Esse problema, falando de forma simples, é que, independentemente da quantidade de dados objetivos que você obtém de uma caixa preta, essa informação sempre pode ser interpretada de múltiplas maneiras, mutuamente incompatíveis. A gama de interpretações depende simplesmente de sua capacidade de imaginação, e os próprios dados objetivos nunca são capazes de reduzir suas opções a uma única interpretação possível. Os dados objetivos, por si mesmos, são sempre insuficientes para determinar a validade única de qualquer interpretação. Olha que coisa, né? Ê, Lelê. Então, ainda que a gente acesse, que a pessoa traga elementos, a gente não vai conseguir saber exatamente o que é. Tudo bem, gente? Vamos terminar esse aforismo ou vocês querem parar? Aqui, falta uma paginazinha. Deixa eu ver aqui rapidinho. Já estamos quase na hora. Acho melhor a gente parar aqui, na semana que vem a gente retoma, porque ele é meio comprido. A gente relembra, já são 7h57, a gente relembra o que a gente viu até aqui, nesse aforismo também, e segue daqui adiante. Porque já temos muitos elementos para trabalhar, né? Para refletir na nossa experiência individual e na nossa relação com o outro. Tudo bem? Hoje falei pra caramba, né? Vamos então fazer nossa dedicação. Dedicar os méritos da nossa prática, do nosso estudo. E aí, cada um de nós pode trazer na mente, no coração, o ser ou os seres que nesse momento estão vivendo algum tipo de sofrimento, o que nós sabemos e sentimos que precisam, né, de lucidez, saúde. Todos os nossos irmãos e irmãs da sanga que estão passando por qualquer tipo de adversidade, dificuldade, esses méritos toquem a todos. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchesi Pani Tobne Nepedana Panjeshin Kedana Chibalon Trupai Si Petsole Droa Droa Show. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyewaji Nilduda, Ogen Lama Drugyune, Dovacheke Malupa, Dei Salarupa, Show. Muito bem, pessoas queridas, obrigada pela companhia. Nos vemos no domingo. Obrigada, Aline. Obrigada, Sandra. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Aline. gente. Beijo a todos. Obrigado, Aline. Boa semana. Beijos, Para todos. beijos. Beijo a todos.